Dominum Vobiscum, Varela Jonas 71@gmail.com. Acompanhe nossos vídeos também, Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no seu 11º livro, esse livro número 11, e no 6º livro histórico, pela contagem separada, né? Primeiro livro dos Reis, na sua primeira parte, competição pelo poder, na sua primeira parte, né? Então, no seu segundo capítulo, em todos os seus, vamos ver aqui quantos, segundo capítulo, 46 versículos, né? 46 versículos. Vamos à leitura, que é muito longa, extensa, né? Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, primeiro tópico, a autoridade e lei a serviço do povo. Autoridade, primeiro tópico, autoridade e lei a serviço do povo. Aproximando-se o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eu vou seguir o caminho de todos os mortais, seja forte e comporte-se como homem. Cumpra as ordens de Javé, seu Deus, andando pelos caminhos dele e observando seus estatutos, mandamentos, normas e testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que você tenha sucesso em tudo o que fizer e projetar. Então Javé cumprirá o que ele me prometeu. Se os seus filhos mantiverem boa conduta e forem leais comigo, de todo o coração e de toda a alma, nunca faltará alguém de sua família no trono de Israel. Por outro lado, você sabe o que me fez Joabe, filho de Sárvia. Ele matou Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, os dois chefes do exército de Israel. Em tempo de paz ele vingou o sangue derramado na guerra, manchando assim de sangue inocente o cinturão de meus rins e a sandália de meus pés. Portanto, haja com sabedoria, mas não deixe que os cabelos brancos dele desçam em paz para a morada dos mortos. Quanto aos filhos de Berzelai, o Galaadita, trate-os com lealdade, que estejam sempre entre os que comem à sua mesa, porque eles também foram leais comigo e me ajudaram quando eu fugia do seu irmão Absalão. Também está aí Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim. Ele me amaldiçoou com violência no dia da minha partida para Maanaim. No entanto, ele desceu ao meu encontro no Jordão. Por isso eu jurei por Javé que não o mataria a fio de espada. Agora não o deixe impune. Você é sábio e saberá o que fazer para que os cabelos brancos dele desçam com sangue à morada dos mortos. Davi repousou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Davi foi rei em Israel durante 40 anos, reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Segundo tópico, Salomão livra-se do concorrente. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi e seu reinado se consolidou. Adonias, filho de Agite, foi conversar com Betsabeia, mãe de Salomão. Ela perguntou: a sua visita é de paz? Ele respondeu: sim, é de paz. E continuou: eu desejo pedir-lhe uma coisa. Ela disse: o que é que você quer? Então Adonias disse: você sabe muito bem que a realeza me pertencia e que todo Israel esperava que eu fosse rei, mas a realeza me escapou e foi dada a meu irmão, porque Javé a tinha destinado a ele. Agora lhe peço um favor, não me recuse. Betsabé respondeu: pode falar. Adonias continuou:
Por favor, peça ao rei Salomão que me dê Abissag de Sunã como esposa. Ele não negará nada a você. Betsabé respondeu: está bem, vou falar com o rei sobre o assunto. Betsabé foi ao rei Salomão para lhe falar sobre Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no trono, mandou trazer um trono para sua mãe, e Betsabé se sentou à sua direita. Então Betsabé disse: vou pedir-lhe um pequeno favor, não o negue a mim. Salomão respondeu: pode pedir, mãe, não lhe negarei. Ela continuou: dê Abissag de Sunã como esposa para seu irmão Adonias. Mas o rei Salomão respondeu: e por que você pede Abissag de Sunã para Adonias? Você podia pedir para ele a coroa, afinal ele é meu irmão mais velho e tem do seu lado o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sárvia. Em seguida, o rei Salomão jurou por Javé: que Deus me castigue se Adonias não pagar com a própria vida pelo pedido que fez. Pela vida de Javé, que me fez sentar firmemente no trono de meu pai Davi, e que lhe deu uma dinastia como havia prometido, hoje mesmo Adonias será morto. Então o rei Salomão deu uma ordem a Banaías, filho de Joiada. Matou Adonias. Terceiro tópico. Salomão consolida seu poder. Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para a sua propriedade em Anatote. Você merece a morte, mas não vou matá-lo hoje, porque você carregou a arca de Javé diante de meu pai Davi e partilhou dos sofrimentos dele. Desse modo, Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Javé, cumprindo a profecia de Javé feita em Silo contra a família de Eli. Quando essa notícia chegou a Joabe, que tinha apoiado Adonias, embora não tivesse apoiado Absalão, ele se refugiou na tenda de Javé e se agarrou às pontas do altar. Quando avisaram o rei Salomão que Joabe se havia refugiado na tenda de Javé e que estava junto do altar, Salomão mandou dizer a Joabe: o que é que aconteceu? Por que você se refugia junto do altar? Joabe respondeu: fiquei com medo de você e me refugiei junto de Javé. Então Salomão ordenou a Banaías, filho de Joiada: vá matá-lo. Banaías foi à tenda de Javé e disse a Joabe: o rei manda que você saia. Joabe respondeu: não, quero morrer aqui. Banaías levou a resposta de Joabe para o rei e este ordenou: pois faça como ele quer, mate e enterre. Desse modo você tirará de cima de mim e de minha família o sangue inocente que Joabe derramou. Javé faça recair o sangue dele sobre sua cabeça por ter matado 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi soubesse: Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Que o sangue desses homens caia sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre. Que Davi e sua descendência, sua família e seu trono gozem sempre da paz de Javé. Banaías, filho de Joiada, foi, matou Joabe e depois o enterrou na própria casa de Joabe, no deserto. Em lugar de Joabe, o rei colocou Banaías, filho de Joiada, como chefe do exército. E em lugar de Abiatar, colocou o sacerdote Sadoque. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e fique morando nela. Não saia para nenhum lugar. No dia em que você sair e atravessar o riacho do Cédron, você com certeza morrerá. A responsabilidade é sua. Semei respondeu: está bem, seu servo vai fazer o que o Senhor, meu rei, ordenou. E Semei ficou muito tempo vivendo em Jerusalém.
No entanto, 3 anos depois, 2 escravos de Semei fugiram e foram até Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e avisaram a Semei: seus escravos estão em Gate. Então Semei selou o jumento e foi para a casa de Aquis em Gate procurar seus escravos. Foi a Gate e trouxe os escravos de volta, mas informaram Salomão que Semei tinha ido de Jerusalém para Gate e já tinha voltado. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: não fiz você jurar por Javé e não o avisei que no dia em que você saísse para qualquer lugar você com certeza morreria? Você me disse que estava de acordo? Porque você não cumpriu o que jurou por Javé e a ordem que dei a você? E o rei acrescentou: você sabe muito bem todo o mal que fez para o meu pai Davi. Javé faça recair essa maldade sobre sua própria cabeça. E bendito seja o rei Salomão, e que o trono de Davi permaneça diante de Javé para sempre. Então o rei deu uma ordem a Banaías, filho de Joiada, que saiu e matou Semei. E assim a realeza se consolidou nas mãos de Salomão. Davi encarrega Salomão de realizar vinganças que ele próprio não pôde realizar. O mais importante do seu testamento são os versículos 3 e 4. A autoridade política não deve estar acima da lei, portanto não pode agir arbitrariamente, pelo contrário, deve ser instrumento da lei a serviço do povo. Adonias faz última tentativa para se manter próximo do poder, pedindo uma das esposas do próprio rei, do próprio pai, pedindo uma das esposas do próprio pai. Mostra que ainda tem pretensões ao trono. Salomão se aproveita da oportunidade para eliminar o forte concorrente. Salomão dá os últimos passos para assegurar definitivamente o poder. Destitui do sacerdócio o levita Abiatar, deixando em seu lugar Sadoque, provavelmente chefe de Jerusalém, antiga cidade dos Jebuseus. Desse modo, a ideologia levítica, que fermentava a criação de uma sociedade igualitária, é banida juntamente com Abiatar e continuará viva entre as tribos do norte. Por outro lado, a fim de assegurar o controle militar, Salomão elimina Joabe e passa a chefia do exército para Banaías. Assim nós concluímos, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura do capítulo 2 do primeiro livro dos Reis. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 3. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.